vocês estão? Hoje é sexta-feira, não é? Então, hoje nós estamos encerrando a nossa semana de aula. Nós estamos encerrando o mês de julho. Por quê? Porque hoje é dia 31 de julho, certo? Vocês vão anotar aí no calendáriozinho de vocês o mês a data de hoje, tá certo? E aí nós estamos encerrando o mês, né? E vai entrar um novo mês, que é o mês de agosto, certo? E aí nós vamos para a nossa aula de hoje, que será de matemática. E no final, nós vamos ter um vídeo ensinando uma atividade, uma brincadeira divertida para vocês, tá certo? E aí vocês vão poder fazer em casa e brincar um pouquinho. Durante a semana, nós tivemos várias aulas de português, não foi? Português e ciências. E aí, para nossa aula de matemática hoje, vocês vão abrir o livro de vocês na página 87, certo? E nós vamos estudar hoje sobre grandezas e medidas, certo? E o que é que pode ser medido, né? O que é que utilizamos para medir? Como é que eu faço para saber quanto que eu peso? Como é que eu faço para saber quanto pesa um copo igual esse, né? Qual o peso dele? Ou como que eu faço para saber quantas gramas ou quantos quilos tem esse pacotinho aqui de fubá de milho? Quais os produtos que a gente compra no peso? Vocês sabem? Então, nós vamos falar sobre a medida de massa, certo? Que é justamente o peso das coisas, certo? O peso que cada objeto, que as pessoas têm, que as coisas, as verduras, as frutas. Então, esse peso, ele é feito através de um instrumento chamado balança, certo? E aqui eu tenho dois exemplos de balanças, que inclusive é a mesma que tem aí no livro de vocês, certo? Então, aqui eu tenho dois tipos de balança. A balança digital, que são balanças de cozinhas, né? De cozinha, de utilizar na cozinha. E aqui eu tenho a digital e a convencional, certo? Essa convencional aqui eu coloco, ela tem tipo um reloginho, ó, com os números aqui em gramas, certo? E essa daqui, ela pesa, eu consigo pesar qualquer coisa que pese até 5 quilos. Então, eu consigo pesar as coisas aqui até 5 quilos. Já essa aqui, digital, eu consigo pesar algo que pese até 10 quilos, né? É uma balança digital de cozinha e é utilizado para pesar quando você vai fazer uma receita. Então, você precisa saber quanto pesa cada ingrediente. Então, você utiliza uma balança dessa aqui, tá certo? Que ela vai lhe dar o peso certinho. Eu vou colocar aqui, ó. Vou ligar ela. Ó, tá vendo? Ela é uma balança digital. Ela aparece aqui, ó. Certo? Eu vou colocar aqui esse produto em cima. E eu vou dizer a vocês quanto foi que pesou. 421 gramas. Então, essa fubá de milho que tá aqui, ele pesa 421 gramas, certo? Pesa até mais do que o que vem dizendo no pacote. Por quê? No pacote de todos os alimentos vem o peso, certo? Ó, peso líquido. Então, é o peso que esse pacotinho aqui tem. Aqui no pacotinho tá dizendo que ele pesa 400 gramas. Eu pesei ele aqui na minha balança, deu 421 gramas. Que eu acredito que está correto, né? Ela não é totalmente precisa. Então, tá correto.
E aí eu compro várias coisas no quilo, né? Eu compro o açúcar, eu compro as frutas, as verduras. Vejam só. Seria normal se eu falasse bem assim para vocês. Que tal comprar 3 metros de leite? Tem como a gente comprar 3 metros de leite? Não, né? Que tal comprar 2 quilos de suco de uva? Como é que eu compro 2 quilos de suco de uva? Não tem como, né? Então, eu vou utilizar o quê? Vou utilizar a balança para poder saber o peso das coisas. Então, cada coisa é pesado de um jeito e cada coisa é medido de uma forma, né? Então, o leite a gente compra por litro, né? Não é por quilo, certo? O suco de uva a gente compra por litro, né? Não é por quilo. Então, tem uma diferença. O quilo, certo? Ou quilograma é a unidade de medida utilizada para medir a massa de um corpo. Ou seja, tanto o corpo, nosso corpo, quanto o peso de qualquer outra coisa, que pode ser chamado de corpo também, tá bom? E aí vocês vão fazer as atividades da página 88 e da página até a página 90. Sim, a tia esqueceu de falar algo. Ô tia, para medir os ingredientes de um bolo, a senhora tem que ter a balança? Não, não precisa ter somente a balança. Eu posso ter um copo igual esse aqui, ó, que nós chamamos de copo medidor. E ele tem aqui a quantidade em gramas. Então, se eu quero utilizar 240 gramas de farinha de trigo, eu vou conseguir utilizando esse copo aqui. Então, eu tenho como medir, tá certo? Em gramas, utilizando esse copo aqui também, certo? Chamamos de copo medidor. E aí, ele usa as duas formas, tanto no ml, né? No litro, no ml, quanto nas gramas, certo? Então, se eu quiser usar 120 gramas de farinha de trigo, eu vou ter aqui, ó, eu tenho a medidinha certa. E aí, se eu pesar também esse peso, essa farinha que eu coloquei aqui dentro, se eu pesar na balança, vai dar a mesma coisa, tá certo? E aí, vocês vão assistir o próximo vídeo da nossa brincadeira que vocês vão fazer em casa, tá certo? Tenham um bom final de semana, que Deus abençoe a todos e até segunda-feira, se Deus... Olá, turma! Nós vamos para a nossa atividade divertida, tá certo? Vou dar o nome de atividade divertida a ela. Por quê? Porque nós vamos brincar e aprender ao mesmo tempo, tá certo? O que é que vocês vão precisar para essa atividade? De uma travessa assim, ó, transparente, certo? Vão precisar de água, vão precisar de folhas, pode ser de caderno, tá certo? E aí, o que é que vocês vão fazer? As mães, o que é que vão fazer? Nós estamos estudando as palavras com letra P, estudamos palavras com CH. E aí, o que é que eu quero que vocês façam? Vocês coloquem as palavras, só que com as sílabas misturadas, certo? Porque a intenção é que eles formem as palavras encontrando as sílabas. E aí, eu vou mostrar no vídeo como é que eles vão encontrar as sílabas. Da mesma forma, vocês também vão fazer com os números, certo? Então, vocês vão colocar os números aleatórios, sem ser nada em ordem. E eu vou mostrar como é que vai fazer, tá certo? E vamos precisar, se vocês tiverem anilina, de qualquer cor em casa. Se não tiver anilina, tia, o que é que eu faço? Precisa comprar? Não, pode usar a maisena em pó, certo? Então, eu coloquei a folha embaixo da travessa com a água, tá certo?
como eu tô gravando aqui, tá dando pra vocês verem, né? As letrinhas aí. Mas aí, eles têm que encontrar uma maneira em que eles vão utilizar um copo, tá certo? Utilizar um copo assim, ó. Pode ser menor o copo. E aí, eles vão tentar colocar esse copo na água. Coloca o copo na água, tentando que entre ar no copo. Por quê? Quando ele tentar que entre ar no copo, ó. Então, vai aparecer bem direitinho a sílaba. Se não conseguir entrar no copo, não consegue ver. Então, ele vai andando com esse copo, ó. Eu encontrei aqui a sílaba có, né? Então, vamos ali, ó. De acordo com o que ele for andando, se ele levantar o copo, então vai ficar turva a água e ele não vai conseguir ver a sílaba, certo? Então, eu formei cola, não é? Có, e eu encontrei mais na frente lá. Então, eu formei a palavra cola. E aí, eu continuo andando. Quais serão as sílabas que vai vir? Aqui eu encontrei na. Então, você vai pedindo para ele encontrar a sílaba. Por exemplo, você anota as palavras que você marcou, né? Que você colocou aí na folhinha. Só que estão separadas e ele vai ter que formar essa palavra. Então, eu encontrei aqui a sílaba pi. Então, vamos formar a palavra pipoca. Então, eu encontrei pi. Tá faltando qual? Tá faltando o pó. Vamos procurar o pó. Essa aqui é o pó? Não, essa aqui é lá. Então, continua procurando. E encontrei o pó. Ele tá aqui, ó. E aí, eu formei pi, pó. Tá faltando qual? Tá faltando o K, né? Então, C e o A. Vamos procurar, ver se encontra. Não pode tirar o copo do fundo do vidro. Se tirar, a sílaba foge, certo? Então, eu achei aqui có. Não, a sílaba é K. Eu tenho que encontrar a sílaba K, C-A. Então, vamos mandar mais novamente. Encontrei aqui K. Então, eu formei a palavra pipoca. Anota numa folhinha ou no caderno a palavra que conseguiu encontrar. No final, eles vão ver em quantas palavras eles encontraram de forma bem divertida. Lembrando, ó, vou fazer um teste. Vou tirar o copo. Certo? Tirei o copo. E vou colocar ele. É porque ele já tá... Coloquei ele de qualquer jeito, ó. Coloquei ele sem pegar o ar, ó. Tô passando, mas não tá ficando a parte branca da folha. Então, isso quer dizer que o copo, ele tá sem o ar dentro, né? Então, eu tento colocar ele de forma com que a folhinha branca consiga aparecer ali, ó. E aí, eu não posso levantar. Se eu levantar, ele foge novamente. Certo? E aí, pode fazer com os números também. Coloca os